E como é que você acabou sendo chamado para o Fatos Desconhecidos? Que foi uma coisa que, dentro da internet, foi logo no início, né? Do YouTube ali, e aquilo foi uma explosão. Foi. Uma explosão. Uma explosão. Que eu me lembro que eu falava assim, não, eu tenho que chegar em casa que eu tenho que ver lá o Ivan no Fatos Desconhecidos. Um canal interessantíssimo. E você falava uma coisa, eu falei, gente, eu nunca sabia disso. Que coisa interessante, falando de personalidade, falando de história, falando de geografia, falando de tudo, né? De tudo. Né? O local que eu fazia um personagem, inclusive, para contar crime. Porque vamos falar de crime. Eu falei, não, mas eu não quero falar de crime. Como é que eu falo de crime? Vamos criar um personagem, um detetive. Fazer um detetive. Tinha um seriado, quando eu morava aqui no Rio, eu assistia, chamado Columbus. Columbus, eu lembro. Columbus. E eu adorava ver. Eu falei, vou fazer um meio Columbus assim, uma homenagem ao Columbus de quando eu morava no Rio. Como é o nome que eu vou chamar? Dar um nome pequeno, um nome fácil para ele, Bira. Aí quem trabalhava no show que eu fiz em São Paulo Night and Day, que tinha o Peri Ribeiro e o Aguinaldo, o baixista era o Bira do Jô Soares. O Bira! Eu não acredito. E eu contava piadas. Ele tocava no teatro, Bira. Ele tocava na orquestra que fazia o Night and Day. O Night and Day. Em São Paulo. Que maravilhoso. E o Bira, aquela gargalhada dele, aquela coisa. Aí eu falei, Bira, pronto, Bira. Vai ser o personagem. É o personagem. Aí eu criei o Bira, que contava terror, entendeu? Então, porque tava... Mas como é que você topou isso? Porque era uma coisa muito... Ainda... Os artistas não tinham se tocado nisso. Na onda que viria de YouTube. Então foi assim, olha só. Como é que você foi parar lá? Isso é muito engraçado. Tudo tem uma história engraçada. Então é assim. Um dia eu estava fazendo aquele que eu fazia mulher. Sim. Que eu mandava fazer outdoor, entrevista em tudo quanto é rádio, em tudo quanto é televisão, uma trabalheira para divulgar. E eu vi um cartaz pequenininho de um rapaz lá no teatro. Eu falei, quem é esse moço aqui? Ele é um youtuber. O que é isso? Quando foi isso, mais ou menos? Isso foi... Quando foi isso, hein? Faz uns... Período da peça. Uns 10 anos. Por aí. Uns 10 anos. Um pouquinho pra cá. Uns 7, 8 anos. 2016. Mais ou menos, tá. Aí eu perguntei, escuta, o que ele faz? O que é isso, youtuber aí? Porque pra mim, o YouTube, pra mim, era onde eu botava comercial, meu arquivo. Entendi. Arquivozinho lá, guardado. Tá. Aí, youtuber, tá? Aí me explicaram. E aí, o que ele faz? Ele faz autoajuda. Mas como assim? E o que ele vai fazer aqui? É uma peça? Não. Ele pega uma cadeira, põe no meio do palco, senta e conversa com a plateia. Nem sei quem é esse rapaz. E conversa com a plateia. E aí, ele gravava lá? Não. Ele ia fazer um espetáculo, já estava tudo vendido. Porque ele já tinha o YouTube dele. Ele já tinha o dele. E aí ele saiu do virtual para o real. Para ganhar um dinheiro fora do negócio. Perfeito. Só que ele tinha vendido os ingressos todo online, que eu desconhecia como é que era isso. Estava lotado o teatro. E aí ele fica conversando com a plateia, Ivan. Só isso, ele não faz nada. Aí pede para alguém botar uma luz nele, uma musiquinha de fundo. Ali ele fica. E ali ele fica. Que legal. Falei, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa que eu não sei, que eu não conheço. Acho que eu estou perdendo tempo. E eu fiquei encucado com aquilo, mas e aí? Também ficaria. E aí, como é que eu... Não tem como texto, que isso funciona? Não tem cenário, roteiro. Não tem roteiro. Isso, o proprietário do canal lá me liga. Aí por telefone ele quer conversar, mas a gente não chegou a nenhum acordo. Não deu certo. Tá. Eu falei, não vai dar certo não, porque eu não conhecia aquilo. Eu não sabia da penetração. Aquele veículo, como essa coisa, achava que tudo era uma mentira, aquela coisa de não sei quantos milhões de gente atrás de você, não sei o quê. Aí eu não fechei. E continuei fazendo a minha peça, viajando, fui para a Europa, recebi um prêmio
na Itália. Do filme? Do filme. O filme que você fez, Uma Noite em Veneza? Não, foi o filme com a Cláudia Cardinale, o Na Rosa per Tutti, que foi feito no Rio de Janeiro, em 68. Eles estavam me dando um prêmio em 2000 e cacetada. Nossa Senhora. Para como é importante para eles isso, né? A gente aqui que não dá bola para currículo, né? Que currículo não significa nada. Bom, aí... O que eu estava falando? O cara te chamou do YouTube, você não foi. Não acertamos, né? Aí eu voltei a fazer minhas coisas, fui para a Itália, voltei, não sei o quê. E aí veio na minha cabeça de novo aquilo, assim, puxa, eu preciso saber desse negócio, acho que eu estou perdendo tempo. Como é que eu vou saber disso? Ele me liga de novo. Mas era o dono do canal. O dono do canal. Que o menino era uma das atrações desse canal. Não, ele era o próprio dono, o próprio youtuber. Não, o youtuber tinha o canal dele. Tá. Aí depois... Foi a coincidência que ele foi no mesmo teatro onde eu estava. Entendi. Que era o Teatro de Goiânia. Então tinha um cara que tinha um canal... Que tinha o canal que... Tava lá, Fatos Desconhecidos, que já existia. Que já existia, porque ele começou ainda como... Oh, meu Deus. Não era youtuber ainda, não era vídeo. Como é que fazia na página... como é que dá o nome? Páginas comuns do... Um blog? Ele era um blogueiro? Tipo um blog. Tá. Tipo um Ele blog. tinha esses fatos desconhecidos, mas não tinha no YouTube. Era um formato de uma página. Sem a pessoa aparecer. Era feito uma homepage. E já tinha o YouTube, mas sem o apresentador aparecer. Entendi. Era só fotografia e alguém narrava. Tá. Não tinha uma pessoa. Não tinha uma pessoa. Bom, aí ele começa... Ele me liga, a gente acerta. Porque eu já estava com uma nova visão. E você estava curioso e ele insistindo. E ele veio com uma nova proposta. Tá. Que queria uma coisa diferente, que foi o que aconteceu, na verdade. Né? Gravar externas, sabe? Quando falasse de coisas... Ele teve uma visão maravilhosa também. Aí começamos a abrir aquilo tudo. Aí eu crio Bira, entendeu? A gente deu um movimento ali que foi incrível, incrível. Foi. E aí o canal pipoca lá pra cima. Disparou. E numa época que não tinha tantos canais. Exatamente. Hoje tem milhares. Então, assim, eram poucos e de repente você despontou ali num E foi incrível. A empatia foi imediata. Foi. Imediata. Eu mesmo fiquei assustado. E eu fui ficando assustado com aqueles números, né? Esses negócios assustado de 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões. A te reconhecer na rua. É uma loucura. É uma loucura, porque assim, as pessoas que não têm noção do YouTube, do mundo digital, por exemplo, pessoas que fazem televisão não têm noção. Não tem noção. A televisão ficou pequena. Pequenininha. Para o YouTube. Então, assim, você hoje deve ser reconhecido. Não, o tempo todo. O tempo inteiro. Coisa que o teatro nem a televisão te deu. No aeroporto, as pessoas iam só você. E é de A a Z. Exatamente. Desde a criancinha ou adolescente. Ivan, eu tô passando por isso. Por exemplo, porque antes eu fiz televisão há muito tempo, assim, consultora de programa de Sem Censura, de Mais Você, de várias entrevistas, Jô, Marília, tudo. E eu tinha dado viver por vivido nessa coisa de comunicação de grande massa. Quando eu começo a fazer podcasts e um ano que eu tenho meu, é surreal. Você não vai ali na esquina que não te reconheçam. E todas as faixas etárias. Todas. Exatamente. E as mais jovens ainda mais. Você nota isso? Não, é impressionante. É uma coisa impressionante. A garotadinha. Total. E aconteceu uma coisa que essa é muito engraçada. Reconhece a sua voz. Se você estiver, por exemplo, num café... De repente você está falando com a moça, muito obrigado pelo café, que gentileza. Chega aqui atrás, alguém fala assim, voz é eu sabia que era você. Eu sabia que era você. Exatamente, grava a voz. Isso. É impressionante isso. É impressionante. Aí ele fez essa proposta e você deu agora certo, aí vamos. Aí foi durante esse ciclo, né? Que você ficou quantos anos no Fatos Desconhecidos? Eu fiquei no Fatos, acho que é 6 anos. Gente, mas foi um fenômeno. 6 anos. E era muito afim com coisas que você se preparou a vida inteira. Exatamente. Porque, assim, essa coisa de você ter lido muito, de você ter ido para a Índia, de você ver as tradições, de você ficar... O cara foi fantástico em escolher você.
Mas e é engraçado, porque na verdade eu acho que ele escolhe porque o YouTube começa a pedir apresentador com mais idade. Porque o YouTube estava notando que os mais velhos não estavam assumindo. Entendi. Houve uma pressão do YouTube. Entendeu? Precisamos de gente mais madura. Mais madura, para trazer esse povo para ficar aqui. E aí que foi o crescimento disso tudo, porque não tinha ninguém com mais idade na Ali, época. né? Que foi um fenômeno. Foi um verdadeiro fenômeno. Você deve ter se espantado. Não, foi uma loucura. Você loucura. fala, que é isso? Loucura. Né? Você virou um pop. Um pop digital. As Pop pessoas me chamavam digital. de mito. Que aí veio o mito do presidente e virou para mim. Parece um mito. Um mito. Falei, vou me candidatar, né? Do YouTube. Não faça isso. Não manche, não manche dessa maneira. Não se contamine. Não se contamine. Você está com a sua loucura, aura limpa. Né? Com certeza. Você está com toda a energia limpinha. E aí, quando você resolve assim, agora deu, né? Você resolve fazer o seu canal, o Ivan Lima. Eu acho, porque tem, claro, né? Primeiro que eu acho que a coisa foi tanto que eu virei dono do canal, né? As pessoas acham que eu sou o dono do canal. Você era um dos apresentadores, né? E eu não sou, né? Então eu gostaria de ter um espaço agora onde eu vou falar as minhas coisas, vou tropeçar, entendeu? Do seu jeitinho. Do meu jeito. É como se você tivesse reunido toda essa experiência. Eu não sei para onde está querendo me levar, eu sinto que está me levando para alguma coisa que eu não sei o que é. Exatamente. E eu prefiro ser esse operário disso. Dessa energia, né, que te conduz, né? Que está me conduzindo o tempo todo, que está me mostrando que tudo tem uma razão e que é para ir a algum lugar, né? Às vezes as coisas dão certo com outras pessoas juntas, mas às vezes não. Porque exatamente. Não, mas deu super certo, né? Porque a gente tem a mania de achar que o que dá certo é eterno. Não, não é. Nada é eterno. Não é, foi Eu acho que foi um momento extraordinário.